Vamos dar continuidade à aula falando sobre o reconhecimento da independência. É o seguinte, embora o Grito do Ipiranga, que é comemorado em todo o Brasil como o Dia da Independência do Brasil, tenha ocorrido no ano de 1822, Portugal só reconheceu a independência do Brasil no ano de 1825 e ainda fez uma série de exigências. Entre essas exigências, cabe destacar o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, ou seja, para Portugal reconhecer a independência do Brasil, tá? Teve que ser feito esse pagamento aqui, ó. Só que no Brasil não tinha dinheiro. O Brasil não tinha dinheiro, tá? Inclusive, quando Dom João ele regressou para Portugal no ano de 1821, ele levou consigo todas as reservas do Banco do Brasil. E aí Dom Pedro I tomou empréstimo aos banqueiros ingleses, tá? Para poder pagar a Portugal o valor da indenização. A Inglaterra também, para reconhecer a independência do Brasil, fez algumas exigências. Por exemplo, lembram aqui do Tratado de 1810? Para quem não lembra, as mercadorias inglesas seriam vendidas no Brasil pagando a tarifa alfandegária de apenas 15%. Pronto. A Inglaterra exigiu que o Brasil renovasse esse tratado aqui, ó, por mais 15 anos, tá? E aí, essa foi a exigência da Inglaterra para reconhecer a independência do Brasil. Além dessa exigência aqui, os ingleses também exigiram, aliás, que o tráfico negreiro, certo? O tráfico negreiro do Atlântico fosse extinto no prazo de 3 anos, tá? Gente, então, isso aqui é muito importante, certo? Tanto de Portugal como da Inglaterra. São questões que sempre caem em vestibulares, Enem, algo sobre isso, tá? Então fiquem de olho, prestem bastante atenção. E aí, como eu falei, Dom Pedro tomou empréstimos aí aos banqueiros ingleses para pagar a indenização, renovou o Tratado de 1810 e assumiu o compromisso de acabar com o tráfico negreiro no prazo de 3 anos. E aí, todo o país merece uma Constituição, né? Um conjunto de leis. Esse será o assunto agora. Veja. No ano de 1823 foi feita uma Assembleia Constituinte, tá? Dessa Assembleia participaram aí mais de 90 deputados. Quem comandava a Assembleia eram os irmãos Andrada, Antônio Carlos e José Bonifácio, certo? E Dom Pedro deixou logo o recadinho. Ele esperava que a Constituição fosse digna do Brasil e dele mesmo. Então, ele já estava afirmando, ó, se eu não gostar, eu não irei permitir que essa Constituição seja promulgada, né? Ele já deu o recado. E aí, o projeto foi apresentado a ele, tá bom? Algumas partes Dom Pedro concordou, outras não. Vamos ver os principais pontos dessa Constituição. Vê só. Primeiro, foi estabelecido que Dom Pedro não poderia, ou melhor, o imperador não poderia dissolver a Câmara, então ele não poderia mandar fechar nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado. Além disso, também foi decidido que os senadores seriam indicados pelo imperador, tá? Mas cada província iria ter direito de indicar 3 candidatos, tá? Outra coisa, para ser eleitor, o critério para ser eleitor era ter uma renda equivalente a cerca de 150 alqueires de mandioca, de farinha de mandioca. Ou seja, esse caráter aqui, essa cláusula aqui, revela que essa Constituição ela era censitária. O voto ele não era universal, tá? Você tinha que ter uma certa renda para poder ser considerado cidadão e assim então poder votar. Outra coisa, não era permitido que estrangeiros se candidatassem, nem para cargo de deputado, nem para cargo de senador. Gente, Dom Pedro I não aprovou esse projeto constitucional e ele simplesmente dissolveu a Assembleia Constituinte, tá? E ainda enviou vários dos deputados que participaram desse projeto, da elaboração desse projeto, deportou eles, inclusive os irmãos Andrada, tá? Muitos deles foram presos. E aí ele mesmo se encarregou do projeto constitucional do Brasil. Ele chamou 10 homens de sua confiança, 10 amigos dele, e em 40 dias foi outorgada uma nova Constituição, que vai ser a Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil, foi a Constituição do Império. Cabe destacar que ela foi outorgada, ela não foi promulgada. Como assim, professora?
eu quero mostrar o seguinte, que ele, conforme ele outorgou, isso significa que ele o fez sem ter a aprovação das outras províncias, né? Se tivesse sido aí um consenso entre todos os deputados, os representantes das províncias, aí no caso ela teria sido promulgada, mas como partiu de Dom Pedro, a Constituição então ela foi outorgada. Aí vê só, oficialmente o país era dividido em províncias, tá? Que a gente chama hoje de estado, era chamado de província, tá? A religião católica foi declarada como a religião oficial do país. Além disso, os padres e os membros da igreja passaram a ser considerados funcionários públicos e por isso subordinados ao imperador. Lembrando ainda que o imperador teria o direito até de nomear bispos para a igreja católica, pela cláusula do padroado. E isso não vai dar muito certo lá na frente, a gente vai ver que a igreja católica vai reagir a essa cláusula, tá? Então é isso, no próximo vídeo vamos ver mais sobre a Constituição. Beijos!